Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assistir esse vídeo. A gente está se reencontrando agora de forma virtual para a recapitulação da disciplina Epistemologia Ambiental. Eu pretendo aí nos próximos 40 minutos fazer uma rápida discussão do que foram os debates, as leituras que a gente teve em março do ano passado, quando nós estávamos na UFGD, no tempo universidade, discutindo então sobre a necessidade de pensar um outro conhecimento que seja ambientalmente justo, que seja um conhecimento que pode salvar o planeta. Eu estou aqui na minha casa, a gente queria, inclusive, nessa disciplina de epistemologia, se nós não tivéssemos a pandemia, queríamos, inclusive, estar aqui, ter algumas aulas com vocês, porque a gente poderia discutir também permacultura, ecologia, conservação do meio ambiente, mas isso não foi possível. Por isso eu estou fazendo essas imagens aqui, né, nesse espaço, que é o meu espaço onde eu vivo, onde eu também procuro recuperar o meio ambiente, e aí, assim, nesse ambiente a gente queria discutir algumas partes da disciplina com vocês. Mas, como isso não foi possível, estou mandando esse vídeo agora. Bem, gente, nós vamos fazer as seguintes discussões hoje, recapitulando o que foi o março do ano passado. Nós vamos falar o que é conhecimento, o que é epistemologia, fazer uma rápida caminhada nas fases que construíram, nas fases que definiram o surgimento da ciência como a gente conhece hoje, o que veio antes, como no passado as pessoas produziam conhecimento, e daí nós vamos discutir o problema da ciência hoje em relação às outras formas de conhecimento. Também queremos conversar com vocês que tipo de ciência e que tipo de conhecimento a gente precisa hoje para enfrentar a grande problemática ambiental que a sociedade moderna enfrenta. E aí nós vamos falar sobre conhecimento tradicional, camponês, indígena, vamos falar também sobre agroecologia, e aí, por final, sobre os conhecimentos tradicionais e agroecológicos, eu vou detalhar mais um pouco, né, essa pesquisa que vocês estão fazendo sobre sementes, sobre conservação de sementes crioulas, nativas, e o que isso tem a ver com esse conhecimento que a gente quer resgatar, que a gente quer reaprender, que é super importante para a construção que é super importante para que a gente tenha um conhecimento ambientalmente justo, referenciado, para que a gente possa preservar também o nosso meio ambiente. E a gente iniciou a disciplina chamado Ecologia. Eu mostrei para vocês a história do seu Ico, que era um morador de Pirinópolis. Remédio, essas plantas, essas coisas tudo no mato, assim, então, e fruta. Muita fruta? Vai ter, e agora não, porque agora a fruta está em flor, né, vai indo. Mês de novembro, outubro, você não precisa nem levar matula. Você tem tudo quanto é fruta. Tem caju, tem gabiroba, o mato é tão bom que ele tem, se você quiser fazer um chá, não quiser um açúcar, tem um maná, você pega a raiz, é doce. E tem a mutamba, é doce também, pode fazer chá. Esse caju aqui, a gente faz a pasta do caju, faz a geleia do caju,
faz o doce do caju e faz o vinho do caju. E a importância que tem a fruta. Cajueiro pequenino, carregado de flor. Ele se deixou filmar, documentar o sítio dele, nas andanças dele na natureza, e o seu Ico relatou para nós como ele se relaciona com toda a variedade do bioma do Cerrado onde ele vivia, né? Seu Ico falou, então, de fitoterapia, das propriedades medicinais das plantas, e ele também fez poesia. Vocês vão lembrar, eu posso deixar, inclusive, depois aqui o link para vocês assistirem esse filme de novo. Com isso, nós iniciamos a discussão sobre o conhecimento, a partir dessa experiência do seu Ico. Perguntei para vocês, e vocês falaram, né, que o conhecimento do seu Ico é um conhecimento muito parecido com o conhecimento das pessoas mais velhas, nos assentamentos, nas aldeias, que ainda têm uma profunda relação, uma profunda experiência com a natureza. Então, eu comentei com vocês que essa forma de conhecer, ela é muito antiga. Ela já vem de muitos séculos antes de Cristo, e alguns filósofos tentaram registrar essa forma de conhecimento, sobretudo os pré-socráticos. Então, esses filósofos, sobretudo Aristóteles, né, eles foram filósofos que estabeleciam uma relação com a natureza de encantamento, de descoberta, de observação, e essa era uma forma, quase que uma devoção em relação à natureza, porque as pessoas consideravam o meio ambiente, a natureza, como se fosse um grande ser vivo, né, que tinha mensagens para nos passar, né? Essa visão da natureza como um ser vivo com a qual a gente dialoga, ela é uma visão também o que ainda anima muito os poetas hoje, as pessoas que têm uma sensibilidade em relação à natureza e o espaço que elas vivem. Então, um grande filósofo uma vez chamou essa percepção do meio ambiente de Gaia. Gaia, o planeta Terra, como um grande ser vivo, nutriente, e que é muito delicado, é muito vulnerável, e por isso merece o nosso cuidado. Quando o primeiro cosmonauta Yuri Gagarin pôde subir à estratosfera e pôde fotografar pela primeira vez o planeta Terra como um todo, ele falou uma frase que se tornou histórica, muito importante para nós. Ele disse assim, que a Terra é muito linda e é tão frágil. Essa é a nossa nave comum, onde nós estamos todos na nossa casa comum, e não temos outra, que navega, então, no cosmos. Pois é, eu estou falando de um astronauta que viu o planeta Terra, mas também estou falando dos filósofos pré-socráticos, que olhavam os fenômenos naturais com muita reverência, com muita admiração, e assim eles foram produzindo conhecimento sobre
o meio ambiente, sobre os fenômenos naturais, sobre a natureza, a partir de uma relação de reverência, de curiosidade e de cuidado também, né? Aristóteles, que reuniu então toda essa forma de conhecer a natureza, ele dizia que tudo que acontecia no meio ambiente, entre todos os fenômenos naturais que a gente podia observar, eles respondiam a causas, eles respondiam a como uma resposta a uma força motora que botava tudo em movimento. Ele chamava, então, isso tudo de uma vocação, de uma causa que explicava, então, o porquê das coisas. Então, se você olha uma árvore, como essas que eu tenho aqui, você vai dizer que elas respondiam uma vocação de crescer, de dar sombra, de dar frutos, e esses frutos, por sua vez, respondiam uma vocação, uma causa também de nos alimentar. Então, quando caía uma fruta da árvore, Aristóteles dizia, olha, está cumprindo a sua vocação, esse alimento para as pessoas. Assim como também uma parede de terra, como dessa casa aqui, né, que vocês estão vendo, onde eu moro, uma parede de terra assim, é porque essa terra tem a vocação de ser lugar de alimento, de plantar, mas também pode virar tijolo, também pode virar parede, e também pode virar túmulo, né? Porque ele vai nos receber de volta quando formos enterrados de novo. Então a Terra era observada a partir dessas causas que Aristóteles atribuía a todo o cosmos. Então vejam, essa era uma forma de conhecimento que perdurou por muito tempo. Uma forma de conhecer que é uma forma sensível, uma forma, pode parecer meio infantil até, porque ela é desprovida de leis da física, da química, mas ela é uma forma também de entender o meio onde nós estamos inseridos a partir de um destino comum, né? O destino do próprio planeta, da minha vida, da interação entre as pessoas, né? Então o pensamento aristotélico, ele tinha muito a ver com a fé, com a religião. Então você hoje, quando às vezes dá um trovão, quando você se aproxima uma tempestade, você pode inclusive dizer, ai Jesus, né? Você pode começar a rezar e tudo mais, porque você associa esses fenômenos à vontade divina. E só Deus vai poder, então, evitar isso, esse perigo que esses fenômenos representam. Essa visão, então, de que tudo que acontece na Terra tem uma explicação no céu, uma visão religiosa, ela se aproxima muito também com a visão que os filósofos pré-socráticos e as pessoas comuns tinham da natureza, né? Que todos os fenômenos, eles estão vinculados a uma energia, a um espírito, uma vontade divina. Veja, eu estou falando aqui, por exemplo, dos filósofos pré-socráticos, então eu estou me referindo à Grécia Antiga, né? Mas a gente vai encontrar isso, por exemplo, também na forma de conhecer dos indígenas. Vejamos, a gente leu aqui com vocês a carta do cacique que comentava, então, que questionava os colonizadores americanos que queriam colonizar as terras dos índios Seattle. Carta do cacique Seattle ao presidente dos Estados Unidos. Em 1855, o cacique Seattle, da tribo Suquamish, do estado de Washington, enviou essa carta ao presidente dos Estados Unidos, Francis Pierce,
depois de o governo haver dado a entender que pretendia comprar o território ocupado por aqueles índios. Fazia mais de um século e meio. Mas o desabafo do cacique tem uma incrível atualidade. Então aqui é a carta. Eu vou ler só uma parte dela, tá, gente? Sabemos que o homem branco não compreende nosso modo de viver. Para ele, um torrão de terra é igual a outro, porque ele é um estranho que vem de noite e rouba da terra tudo quanto necessita. A terra não é sua irmã, nem sua amiga, e depois de exauri-la, ele vai embora. Deixa para trás o túmulo de seu pai sem remorsos. Rouba a terra de seus filhos, nada respeita. Esquece os antepassados e os direitos dos filhos. Sua ganância empobrece a terra e deixa atrás de si os desertos. Suas cidades são um tormento para os olhos do homem vermelho. Talvez seja assim por ser o homem vermelho um selvagem que nada compreende. Né? Não se pode encontrar paz nas cidades do homem branco, nem lugar onde se possa ouvir o desabrochar da folhagem na primavera ou os unir das asas dos insetos. Talvez por ser um selvagem que nada entende, o barulho das cidades é terrível para os meus ouvidos. E que espécie de vida é aquela em que o homem não pode ouvir a voz do corvo noturno ou a conversa dos sapos no brejo à noite? O índio prefere o suave sussurro do vento sobre o espaço, sobre o espelho d'água e o próprio cheiro do vento, purificado pela chuva do meio-dia e com aroma de pinho. O ar é precioso para o homem vermelho porque todos os seres vivos respiram do mesmo ar, há animais, árvores, há homens. Parece que o homem branco não se importa com o ar que respira. Como um moribundo, ele é invisível, ele é insensível ao mau cheiro. De uma coisa sabemos, que o homem branco talvez venha a descobrir um dia: o nosso Deus é o mesmo Deus. Julga talvez que pode ser dono dele da mesma maneira como deseja possuir a nossa terra, mas não pode. Ele é o Deus de tudo. Ele é o Deus de todos e quer bem da mesma maneira ao homem vermelho como o branco. A terra é amada por ele. Causar dano à terra é demonstrar desprezo pelo Criador. O homem branco também vai desaparecer, talvez mais depressa do que as outras raças. Continua sujando a sua própria cama e é de morrer à noite sufocado nos seus próprios dejetos. Depois de abatido o último bisão e tomado todos os cavalos selvagens, quando as matas misteriosas federem a gente, quando as colinas escarpadas se encherem de fios que falam, onde ficarão então os sertões? Terão acabado, e as águias terão ido embora. Restará dar adeus à andorinha da torre e à caça, por fim da vida e o começo pela luta de sobrevivência. Até aqui, o texto do Cacique Seattle. Então, chama muita atenção, vocês devem ter esse texto que a gente distribuiu na aula, essa forma de conhecer a natureza, de conhecer os rios e as montanhas, e os indígenas norte-americanos, mas a gente vai ver isso também entre os Guarani Kaiowá aqui, que entendem que tudo tem um dono, tem um jara, como se diz em Guarani. Então, uma espiga de milho Avati Moroti, por exemplo, não vai frutificar se o jara, o dono dela, não permitir, né? Por isso se faz o batismo, Avati Kri. Assim também, as pessoas mais tradicionais, a gente viu o seu Ico, né, no filme, tem essa reverência e atribuem também um valor religioso à terra, às plantas, aos animais, e entendendo que é uma manifestação da criação divina.
Então, gente, nós estamos aqui, a partir de todos esses exemplos, eu falei dos filósofos, falei dos indígenas, falei do seu Ico, falei da nossa forma religiosa também de ver o mundo, a realidade, a natureza. Então, a gente pode assinalar aqui que existe, já de uma longa data, uma forma de conhecer que é marcada pela admiração, pela reverência e, de certa forma, também pelo cuidado, que é o conhecimento tradicional, né? Que nós podemos colocar como uma forma de conhecimento muito antiga e que ainda é muito popular e aparece também nas diversas formas de conhecer das etnias, da cultura indígena, camponesa e tudo mais. A partir do século XVII, começa a acontecer uma revolução epistemológica, uma revolução na forma de conhecer, de produzir conhecimento, que a gente vai marcar como as primeiras descobertas científicas que marcaram, então, uma grande virada na forma de conhecimento. Então, como a gente viu, aqui uma foto do Aristóteles, né, período 384 a.C. a 322 a.C., muito antigo, né? Essa visão aristotélica se estendeu por toda a Idade Média, até que no século XVI, começa então a haver um questionamento dessa visão, né, tradicional, religiosa, aristotélica, que conferia a toda a natureza uma causa. Nicolau Copérnico, ele vai começar a fazer o questionamento. Ele é um astrônomo e matemático, e ele vai dizer que o Sol é o centro do universo, e não a Terra, como era dito. Então ele vem formular a teoria heliocêntrica, né? E isso ele vai explicar de forma matemática, né, a orbitação dos planetas e todo o sistema solar. É uma revolução, né, e inclusive provoca problemas muito grandes com a Igreja, né, que afirmava, sim, que o planeta Terra era o centro do universo. Outro filósofo importante foi Francis Bacon, né, um inglês. Ele vai começar a fazer experimentos com os seres vivos, ele vai tentar submeter a natureza à experimentação, então vai dissecar animais, vai começar a fazer a experimentação também em laboratório e formulando assim leis, formulando de forma empírica conhecimentos para explicar de outra forma, então, como a natureza funcionava. Ele comparava a natureza, inclusive, à mulher, as mulheres que eram queimadas também como as bruxas, né? Ele dizia, olha, temos que torturar para a natureza para que ela nos revele seus segredos mais profundos, né? Então, uma visão assim violenta, né, patriarcal, né, de fazer ciência, né? Então, as primeiras formulações, o Bacon ele cria o método empírico, né, que é o método de testagem em laboratório, né, para que se formulem então leis da química, da física e tudo mais. Galileu é considerado o pai da ciência, porque ele, no século 16, 1564 a 1642, ele então vai dar sequência ao conhecimento de Nicolau Copérnico, afirmando então que o Sol é o centro do sistema, né, não é a Terra, e ele vai explicar, então, através de leis da matemática e da geometria, todo o funcionamento
dos astros. E ele vai dizer, inclusive, que a natureza, a realidade, o cosmos, o planeta, ele é como um livro aberto para que a gente possa entendê-lo. E nesse livro está uma linguagem que é a linguagem da matemática, da geometria, da física. Então ele vai traduzir todo o universo a leis, a princípios matemáticos. Segue nessa mesma toada, nessa mesma tendência de matematizar, de geometrizar toda a realidade, Descartes, né, que também é um filósofo, é um físico, matemático. Estamos ainda no século XVI, XVII já, né, no século XVII, onde ele vai propor, né, o ser humano como um ser racional, capaz de reduzir a lógica racional tudo que existe. Então ele vai dizer, olha, eu existo porque eu penso, né? Eu existo porque eu coloco tudo em dúvida e quero filosofar, quero testar as coisas. Então, cogito ergo sum, né, que é a sua formulação famosa, né, eu existo porque sou capaz de racionalizar tudo, né, de submeter tudo à minha investigação. Né. Isaac Newton, né, ainda agora já no século XVIII, né, ele é também um cientista físico e matemático, e esse vai também elucidar em várias áreas das ciências da natureza o funcionamento da realidade através de fórmulas físicas. Então vejam, essa é uma imagem muito conhecida, né? Quando o Isaac Newton estava andando num pomar, de repente cai uma maçã, ele olha para a maçã, e ele vai falar desse fenômeno da queda da maçã diferente do que um camponês diria, né? O camponês diria, olha, essa maçã caiu no chão porque ela está cumprindo a vontade de Deus de ser um alimento, agora para eu me servir dessa maçã. Isaac Newton vai dizer, não, ela caiu por causa da gravidade, existe uma lei do movimento dos corpos, uma lei da gravidade que explica todos esses movimentos. Bom, eu estou assim explicando para vocês de forma bem sintética o que a gente vai chamar de o sistema mecanicista, um sistema, né, que de uma forma de pensamento, né, que que vai marcar então o surgimento da ciência, né, uma ciência que está bastante focada na física, na matemática, né, e esses cientistas, por sua vez, implantam uma nova forma de compreender a realidade, né, que hoje nós vamos chamar então de método científico. Então, nós vamos falar de uma nova visão de mundo inaugurada por esses pensadores, inaugurada pelo surgimento da ciência. Essa nova visão de mundo, ela entende o mundo como uma máquina, por isso nós falamos de mecanicismo. Ela vai reduzir a realidade à linguagem da matemática e da geometria. O conceito de ordem, a ordem das coisas, a relação entre os fenômenos, é articulado por leis da física e da matemática. Existe aqui agora não mais uma relação com Deus, né? Essa relação homem-Deus, ela é substituída pela relação homem e ser e o mundo, né? Esse Descartes vai dizer, eu existo porque eu sou capaz de racionalizar toda a realidade. Por isso, agora não se trata mais de admirar, de contemplar a verdade como fez seu Ico, como falava o cacique Seattle, ou os pré-socráticos, mas a verdade, ela vem pela demonstração, pelo laboratório, pela experiência, onde conhecer significa agora medir, experimentar e comprovar. Então, esse
é o impacto da ciência sobre a nova visão de mundo. E a gente vive até hoje, então, na era moderna, sobre a égide dessa ciência. Vejam, eu não quero aqui dizer que a gente precisa abandonar a ciência, inclusive seria um absurdo, em plena pandemia, fazer uma formulação dessas. Nós estamos hoje numa cruzada, né, em defesa da ciência, porque ela nos deu a vacina, ela nos deu todas as medidas de isolamento social, de combate ao Covid. Então eu não quero me juntar de forma alguma às pessoas que são negacionistas, né, e que desprezam a ciência nesse momento tão dramático da humanidade. Contudo, eu gostaria só de apresentar para vocês até aqui como, ao longo da história da humanidade, outras formas de conhecimento foram hegemônicas, né, o conhecimento da admiração, da contemplação, o conhecimento religioso, o conhecimento aristotélico, até que surge a ciência com as novas descobertas. E hoje a gente vê, né, lado a lado, conhecimento tradicional, conhecimento camponês, indígena, religioso, ao lado da ciência. O problema é que a ciência se associa ao capitalismo e transforma tudo em objeto, em mercadoria. E aí a coisa fica complicada, né? E a gente vai dizer, então, que os grandes desastres ambientais apontam a ciência como carente de uma revisão. A ciência precisa se repensar na forma de compreender a realidade. É necessário o surgimento de uma nova forma de produzir conhecimento científico. E isso, então, a última parte da nossa revisão, nós vamos abordar uma outra corrente de conhecimento, outra corrente epistemológica, que é a corrente sistêmica, que a gente pode também dizer que é a corrente ecológica, ambiental, e há vários nomes que a gente pode colocar, holística também. O que é a forma sistêmica de entender a realidade?